Boa noite, Janaína. Boa noite, pessoal. Só mais um minutinho, a gente já inicia, tá bom? Pelo visto, compra de mulher, é isso, Marcelo? Boa noite, pessoal, tudo bem? O pessoal está entrando aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse encontro para a gente conversar um pouquinho sobre a educação das crianças. Estou vendo o pessoal entrando, vou esperar um minutinho e a gente já começa. Enquanto isso, eu vou vendo quem está por aqui. Tem a equipe da escola, tem as famílias da escola, tem amigos também. O pessoal da psicopedagogia também está por aqui. Obrigada, viu, pela presença de todos. Se vocês quiserem encaminhar também o link para mais amigos que tiverem interesse em ouvir a conversa, tá? Pode encaminhar o link, a gente está aqui para multiplicar. Todo mundo me ouve bem? Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar início aqui à nossa conversa. Eu preparei aqui uma conversa de, em média, 1 hora e 30 minutos, e depois eu reservei 30 minutinhos no final para esclarecer dúvidas e tentar ajudar vocês com alguma demanda individual que possa surgir, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Esse encontro surgiu da necessidade, né, que a gente estava enfrentando lá na escola, de ajudar as famílias com as demandas que têm acontecido, né? Acontecem algumas situações na porta da escola, eu converso muito com as famílias sobre o comportamento das crianças, muitas famílias me procuram, e a gente vai vendo que a dificuldade de um não é apenas de um, é a dificuldade de muitos. Então, dá para a gente multiplicar e dá para a gente dividir, né, trocar experiências e aprender um pouco com cada um. Tá, a telinha está mudando, estou ficando perdida aqui, está chegando gente, né? Sim, então, tá bom, quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar, tem gente aqui que não me conhece, que é o pessoal das redes sociais, né? Então, eu vou me apresentar, eu sou Janaína, eu sou a coordenadora pedagógica da Escola Cirandarte, estou na área da educação já há 17, 18 anos, já faz um tempinho,
na Cirandarte, que foi fundada há 11 anos. A Kelly disse que não está me ouvindo. Alguém mais está com o mesmo problema? Mi, você está me ouvindo? Você está me ouvindo já? Eu te ouço. Ah, então tá bom. Aqui para mim tá normal. Kelly, tenta sair e voltar de novo. Tá me ouvindo? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Às vezes a gente percebe algumas turbulências de comportamento das crianças, né? Alguns comportamentos tidos como inadequados, e algumas famílias precisando de ajuda no sentido de como orientar, como ajudar e como entender as crianças que têm essas demandas, né? Que é uma demanda de quem está chegando ao mundo e que ainda não tem todas as ferramentas de diálogo e de compreensão dos próprios sentimentos para poder lidar com as mais diversas situações, tá? Então, eu trouxe aqui essa conversa para vocês, tá? Durante a conversa, vocês podem ir mandando pergunta aqui no chat, aí eu vou ficar acompanhando aqui, porque às vezes complementa o que eu estou falando, né? Enriquece, né, a conversa, traz exemplos, então fiquem à vontade de mandar mensagem no chat durante toda a conversa que eu vou lendo e a gente vai trocando ideias. Se por um acaso, durante a conversa, eu não conseguir atender todos, eu reservo um espaço no final para ler todas as dúvidas e conversar um pouquinho mais especificamente, tá bom? Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês para a gente conversar. Só um minutinho. Mi, será que eu consigo apresentar aqui, Mi? Você tem que me habilitar aqui. Vê se deu a mensagem aí para você compartilhar. Não está dizendo que eu não estou autorizada. Peraí. Já, só não esquece que agora você precisa aceitar, tá? As pessoas. Tá bom. Tá, eu vou ficar de olho aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Então, tá. Então, eu vou dar continuidade. Ai, Mi, eu só não consigo ver o chat agora, tá? Com a apresentação. De vez em quando eu dou uma desligadinha para dar uma olhada. Ou se aparecer alguma notificação aqui, eu consigo ver. Eu consigo ver. Tá, pode deixar que eu te interrompo quando for. Então, tá bom. Então, tá. A gente está chamando essa conversa, né, essa conversa com vocês, de desafios da nova geração de pais. E a gente escolheu essa palavra desafios porque realmente gera uma dificuldade e o desafio, ele traz a ideia de superação, da gente tentar entender as demandas e fazer de um jeito diferente, superando, né, a maneira como nós fomos educados. Né? Então, a gente trouxe essa imagem aqui muito lúdica e muito ilustrativa das gerações, peraí que tem gente pedindo para participar. Peraí que eu vou conseguir aqui, Mi. Pronto. De maneira lúdica para ilustrar para a gente aqui o quanto as gerações foram se alterando e a gente chegou nos dias de hoje em que as crianças são consideradas muito no processo de educação. Muito diferente de nós que estávamos ali, né, passamos por algumas, como é que eu vou chamar assim? Éramos invisíveis perante a sociedade, né? E agora as crianças têm um foco mais de protagonismo, só que, por falta da gente ter referências, é uma maneira diferente de educar, por falta da gente ter referências, a gente tem alguns equívocos nessa condução, né? Então, às vezes, esse protagonismo, da gente poder considerar o sentimento da criança, para a gente poder acolher esse choro, está sendo confundido com a criança reina, né? O reinado da criança. E é uma linha tênue, por isso a gente resolveu conversar com vocês, trazer algumas verdades, ter uma conversa bem franca, né? Coisas que, por exemplo, no portão da escola, a gente não tem a oportunidade de falar para as famílias, poxa, se você fizer dessa maneira, se você fizer dessa outra maneira, porque ali naquele momento está envolvida emoção, está envolvida uma série de coisas que não cabe, né, essa orientação naquele momento. E a nossa geração de pais também, eu me incluo aqui também, é uma geração que tem muita informação, né? A gente navegar alguns minutos pelo Instagram, tem um manual completo de como educar um filho, né? 5 passos para seu filho comer bem, 5 passos para o seu filho te respeitar, e assim sucessivamente, né?
Só que o desenvolvimento humano é muito mais complexo do que seguir passos e orientação na condução, né, de como lidar com esse ser em desenvolvimento tão complexo. O desenvolvimento humano é muito complexo. O que funciona para uma criança não funciona para outra. A demanda de uma criança não é a mesma demanda da outra, assim como vocês são diferentes de rotina, na estruturação familiar, né? Cada família é muito singular e as crianças seguem esse mesmo ritmo. Elas são singulares, cada uma é única, tá bom? Por isso que a gente chama esse encontro de desafio. Se eu consigo passar aqui. Aqui, desafio, né? Por que desafio? Porque a gente está buscando novos caminhos para educar as crianças de maneira mais respeitosa. Então, a gente sabe o que a gente não pode fazer, né? E isso é muito claro. Não pode bater, não pode ser violento, né? Tudo isso fica muito claro para a gente. Mas na hora de... Sabe, e o que eu faço, então? Né? Se eu aprendi na ameaça, se eu aprendi né, no chinelo na mesa, aprendi a comer com chinelo na mesa, né? Se eu só faço se eu tiver algo em troca, como é que eu vou ter essa referência para educar o meu filho? Então, a gente vai buscar junto esse caminho. O que eu quero trazer aqui para vocês não é um manual de instruções, são reflexões para a gente pensar, né, na educação das crianças, nessa sociedade que a gente está, e como a gente pode junto, né, todo mundo que está aqui nessa noite, reunido aqui nessa sala, tem um objetivo em comum, e como a gente junto pode se fortalecer para ajudar essas crianças e para nos ajudar também a tirar esse fardo de tudo ser nossa responsabilidade. A criança não é uma receita a ser preparada. Coloque um pouquinho disso, coloque um pouquinho daquilo, vamos colocar os ingredientes e todas vão sair iguais. Não é desse jeito. A criança não se forma com receita. Então, o desenvolvimento dela não vai seguir a nossa expectativa, né? É essa expectativa que a gente tem do desenvolvimento das crianças, logo quando a gente sabe que está vindo essa criança ao mundo, a gente cria uma série de expectativas. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou saber educar, eu li que se fizer isso para a criança no tal horário, ela vai dormir mais tranquila. Mas na hora do vamos ver, é tudo muito diferente, né? É tudo muito peculiar, né, no desenvolvimento das crianças. Pronto, foi aqui. Então, aqui, dentro dessa nova organização, né, de considerar as crianças, algumas condutas estão sendo confundidas, como a gente não pode dizer não para a criança. A gente não só pode, como a gente deve dizer não para as crianças. As crianças dependem de toda uma organização estrutural para poder saber onde ela pode pisar, qual é o chão seguro, e isso é importante com a colocação de limites. As crianças precisam ouvir não. O que é diferente da maneira como nós somos educados é o como a gente vai colocar esse não, que é participando as crianças de maneira respeitosa não, na nossa vez era assim, né? Vamos dizer assim, não, porque eu mando. Agora, esse porque eu estou mandando já não funciona mais, né? E enquanto a criança não recebe uma resposta que satisfaz a curiosidade dela ou o entendimento dela, ela vai continuar me perguntando e vai continuar insistindo. Porque eu quero, porque é para mim, porque eu, né? Até ela conseguir. Então, elas precisam da nossa segurança e da nossa insistência, mantendo a nossa palavra com relação quando a gente vai colocar limites. Como, por exemplo, né, eu coloquei uma figura aí de um quiosque no shopping cheio de doces. Na altura da criança, no olho da criança. Não, hoje não vou comprar. Mas eu quero, mas eu quero. Não, eu disse não é não. E se a criança começa a ganhar, né, nessa insistência, é onde ela vai perceber brechas para essa negociação. E aí que começa a dificultar um pouco esse trabalho de colocação de limites nas crianças. E aí vira uma briga né, uma força de braço mesmo, né? Puxa daqui, puxa de lá, e a gente precisa se colocar no nosso papel de pai, de mãe, de responsável, né? Até de educador, né? Eu organizo, né? Vou considerar a sua vontade, eu sei que você quer. Você vai ficar chateado, né? Se você não comprar essa bala, mas hoje nós não vamos comprar. Vamos para casa jantar, né? Ser firme, muito simples e claramente explicar para as crianças por que daquela limitação, o porquê daquele não naquele momento. E ela vai compreendendo aos poucos com a repetição, tá?
Deixa eu continuar aqui. Eu trouxe essa imagem aqui, eu não sei se vocês já viram essa imagem, ela circulou muito nas redes sociais há um tempo atrás, que é a imagem dos filhos, né? Uma imagem que foi publicada no Instagram da Bela Gil. Né? A Bela Gil, ela, né, tem toda uma conduta de liberdade para os filhos dela, e aí ela postou essa foto dos filhos brincando no colchão, e esse fundo, né, as paredes, foi um assunto muito comentado na publicação dessa foto, né, em que as crianças tinham a liberdade de riscar, de se expressar, de estar dentro ali, né, no ambiente dela, registrando as marcas dentro de casa. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Para mostrar para vocês que não existe uma regra comum a todas as famílias. A família, né, essa família em si, para eles, ok as crianças rabiscarem na parede. Né? Eles estão seguros de que isso é a liberdade da criança, e ali está tudo bem, ou eu não sei, né? Mas eu imagino que possa ser só esse local delimitado para eles poderem riscarem, para poder deixarem as suas marcas. Mas na sua casa, né? Você se sente à vontade com as crianças riscando a parede? Né? Então, você se sente pressionado por uma sociedade, por exemplo, que fala a criança precisa ter liberdade, deixa riscar a parede. A gente precisa ser firme com as nossas convicções e com os nossos valores. Eu vou dizer por mim, aqui na minha casa, eu não deixaria as minhas filhas riscarem a parede, né? Eu vou orientando, vou oferecendo papel, vou oferecendo recurso, mas se para você, ok, tudo bem, só que você precisa ser firme, né, com essa organização e entender que existem demandas diferentes, né? Eu coloquei aqui, ó, você precisa ser fiel com os seus valores. Você consegue manter isso? Você consegue organizar isso? Ou você, por exemplo, permite que seu filho tenha tal comportamento para não ser julgado? Ai, vão achar que eu estou cerceando a criatividade do meu filho. Ah, não, agora eu ouvi dizer que as crianças precisam ter liberdade, então eu vou deixar rabiscar a parede da minha casa. E dentro de você existe um incômodo, existe toda uma inquietação de que para você não está confortável aquele ambiente. Então, a gente precisa ser muito sincero e fiel com os valores que a gente tem. Né? Se para você é ok, tudo bem, né? Um outro exemplo também que eu posso trazer aqui, né? É com relação à alimentação das crianças, né? Para você é ok a criança comer e ir jogando as coisas no chão? Né? Ah, é coisa de criança, né? Então você tem que ser firme com esse seu valor aí, ou orientar crianças. Ela vai jogar, óbvio, as crianças fazem isso, mas no momento que ela jogar, ela receber esse limite. Não joga comida. Só que não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez, não vai ser na terceira vez. É repetitivo e constante essa orientação. As crianças estão chegando ao mundo, né? Elas estão experimentando essa organização que a gente está há mais tempo, tá? Então, quando a gente fala de trazer esses limites com respeito, é a gente considerar as etapas de desenvolvimento em que as crianças estão e não esperar deles um comportamento de adulto, né? Como o seu colega de trabalho, né? Olha, eu não gostei disso que você fez, o seu colega de trabalho vai parar de fazer, ou seu companheiro, sua companheira em casa vai parar de fazer. As crianças têm uma compreensão diferente, ela precisa de repetição, ela precisa de ritmo, ela precisa de constância, tá bom? Pode falar. A Juliana Galelli está falando que está travando um pouco para ela no chat. Ju, você quer tentar sair e começar de novo, voltar para a reunião? Agora eu vi aqui. Aqui para mim tá tudo bem, tá tranquilo. Tem mais Vocês alguém? estão me ouvindo? Manda um joinha assim, ó, se estiver tudo bem, não está ouvindo. Ah, voltou. Então tá bom. Então tá bom. Apareceu mais alguma coisa aqui? Ah, tá bom, o pessoal está ouvindo aqui. Então, a gente precisa ser fiel, né, aos nossos valores, às nossas crenças, né, para trabalhar com as regras e limites das crianças. E entender que regras e limites começam no espaço doméstico, é dentro da nossa casa. A gente não vai conseguir estabelecer regras e limites no supermercado, no churrasco da família, né, no portão da escola, onde mais a gente poderia dar de exemplo? No parque de diversões, na loja de doce, na loja de brinquedos. Não é naquele momento que a gente vai conseguir estabelecer limites.
dentro de casa, dentro da nossa rotina e com constância, repetir várias vezes e manter a nossa postura diante as regras, os limites estabelecidos, tá? Essa criança que está chegando ao mundo, essa criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela vai começar a perceber aos poucos que ela não é o centro do mundo, né? Que ela tem um espaço dela, mas que o outro tem um espaço dela. A minha mãe tem um espaço dela, meu pai tem um espaço dele, eu tenho o meu espaço. Só que não é na imposição, né? Ó, aqui no chinelo, né? Na ameaça, é na compreensão da rotina, no funcionamento orgânico da nossa casa. A nossa casa funciona de maneira orgânica. A gente acorda, toma café, organiza, arruma a mochila, pega as coisas, vê o bilhetinho. Então, é nessa organização que as crianças vão entendendo que existe um limite e existe uma organização para a gente poder viver bem, tá? E que essa educação que a criança vai receber nesse ambiente familiar, ela vai depois saindo, né, dessas esferas menorzinhas e ampliando a escola, a família, a escola, né, e assim sucessivamente as crianças vão aprendendo a entender o funcionamento de uma sociedade onde todos precisam viver juntos, né, e meu espaço termina quando começa o espaço do outro, tá? Parece tudo muito pacífico, mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que esse percurso tem muitas nuances, tem muitos estresses, porque a gente tem sentimentos, a gente tem sobrecarga, a gente tem uma série de questões aqui também que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Meu mouse está ruim. Aqui. Eu trouxe essa figura de uma margem de um rio para simbolizar esse limite que a gente precisa colocar no entorno das crianças, né? Então, o rio tem a margem para ele poder seguir o seu percurso de maneira tranquila. É essa margem que a gente tem que oferecer para a criança. A gente vai mostrar para ela todos os dias até onde ela pode ir, até onde ela vai caminhar, até onde que o espaço dela não vai atrapalhar o espaço do outro, né? Então, a gente precisa colocar limite nas crianças, as crianças precisam ouvir não, aqui não pode, aqui não dá, aqui não é permitido, agora eu estou ocupada, né? Eles vão entendendo esse funcionamento dessa sociedade e vão percebendo que a lateral, vamos dizer assim, né? As margens, eu não posso avançar, eu tenho um limite, mas que eu tenho outras possibilidades de caminho, né? Da criação, da criatividade, do desenvolvimento do vocabulário, né? De poder expressar o sentimento. Pode ficar bravo, você tem todo o direito de ficar chateado. Eu, às vezes, fico chateada também, né? Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo o nosso percurso aqui. Estruturar limite é oferecer segurança, Quando você vai num ambiente e você olha em volta que está seguro, você olha em volta que está limpo, você se sente seguro, né? Você se sente contornado de cuidado, né? Quando há muito barulho, há muito estímulo, você também fica um pouco coagido com isso, né? E é mais ou menos isso que as crianças sentem, né? Elas precisam desse ambiente seguro e contornado para poder avançar. Só que isso, né, vamos dizer assim, falando assim, é muito fácil, a gente sabe, mas e na prática, como que acontece? A gente precisa essencialmente ter paciência e entender que a criança não tem ferramenta suficiente, a gente vai ajudá-la. É isso, a criança não tem ferramenta suficiente, a gente vai ajudá-la. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas nesse meio do caminho. Existem algumas pedras aqui no meio do caminho, existem alguns atalhos que depois a gente paga um preço caro, né? Então a gente precisa colocar essas crianças para conviver de maneira mais tranquila, né? E entender que sentimentos ruins, frustração, raiva, choro, medo, que mais? Fazem parte da vida. A gente sente isso o tempo todo, E isso é uma coisa que eu vou falar várias vezes aqui para você, porque a gente tem eu acho que as redes sociais até intensificaram um pouco isso, mas a gente carrega que a nossa vida precisa ser bela, harmoniosa, sem sofrimento, como um conto de fadas, a gente acorda, os passarinhos cantam, as crianças vão para a escola, a gente tem essa ideia de que a vida corre desse jeito, mas não é assim que as coisas acontecem, né? Existem frustrações, existem encaixes,
E é aí, nesses momentos, que a gente vai amadurecer, que a gente vai aprender, que a gente vai construir junto, né? Quando nasce uma criança, quando nasce um filho, quando chega uma criança na família, a gente se melhora tanto para poder oferecer outras coisas para essas crianças, a gente revê tantos os conceitos e tantas certezas que a gente tinha para ajudar esse pequeno ser que está chegando, né, que está aprendendo a viver, e é esse o caminho que a gente tem, de se melhorar sempre para ajudar essas crianças, e as gerações vão passando por essas mudanças, né? Mas existem esses caminhos, esses percursos por aí, tá bom? Esses obstáculos. Então, né? Agora deixa eu trazer um agravante aqui, né? Vou trazer para vocês aqui. A gente sabe que tem que pôr limite. Deixa eu tirar um pouquinho a apresentação para eu ver um pouquinho vocês. Todo mundo escondido? Tá todo mundo escondido. Tá todo mundo escondido. Eu desliguei um pouquinho para conversar com vocês, ouvir se vocês estão tranquilo por aqui, se vocês querem colocar alguma coisa, querem falar alguma coisa. E agora a próxima etapa, na teoria está tudo ótimo, né? Mas a gente conseguiu mais ou menos detectar 2 motivos principais que esse caminho degringola aqui no meio, né? Ele dá uma desequilibrada, né? São 2, vou mostrar aqui para vocês. Está todo mundo quietinho aqui. Mimi, confirma aí se está apresentando. Tá sim. Aqui. O não chorar a qualquer custo. A gente tem um grave problema, um sério problema com o choro das crianças. Quando as crianças choram, a todo custo, a gente precisa cessar esse choro, precisa parar esse choro. Só que, por que a gente precisa fazer isso? Por que a criança não pode chorar? Né? A gente precisa entender o motivo desse choro. Mas a criança pode chorar. Quando a criança é pequena, o choro é uma expressão, é uma comunicação. Os bebês é fome, é sono, é fralda suja, é no choro. Né? Então, eles vão chorar, as crianças choram. E quando a gente vem nessa questão de querer cessar o choro a qualquer custo, as coisas começam a se complicar, porque aí entra chantagem para a criança parar de chorar, entra distração para a criança parar de chorar, que mais que entra aqui? Troca, né, para a criança parar de chorar, sem acolher e entender esse sentimento da criança, né? Eu falo para as famílias na escola, mas e se ele chorar? Se ele chorar, a gente vai acolher esse choro, né? Vai entender por que está chorando, mas criança chora, né? Para não passar vergonha. Muitas vezes esse choro, há uma preocupação com esse choro, porque eu estou num restaurante, porque eu estou num lugar público, as pessoas estão mandando meu filho chorar, né? A impressão que eu tenho, às vezes, sobre alguns adultos, né, principalmente em lugares públicos, que eles não lembram que eles foram crianças, e crianças choram, né? Então, a gente vai entender, vai acolher, e não precisamos cessar este choro a qualquer custo. A gente acolher e dizer uma palavra já vai ajudar a criança a entender esse sentimento, tá? E o outro ponto, né, eu tinha comentado com vocês, outro ponto importante, além de tentar cessar o choro a qualquer custo, é fazer a criança comer a qualquer custo. Então, a alimentação e o choro são 2 eixos que tiram a gente das nossas estruturas, vamos dizer assim, e o caminho fica um pouco turbulento na hora de colocar limite, porque é aqui que a criança vai sentir até onde ela pode, até onde ela não pode, como ela vai caminhar. Se houver negociação, se houver chantagem, se houver troca, né? Nesse momento, depois as coisas podem ficar um pouco mais complicadas na hora de colocar o limite para as crianças, para que elas entendam. Por que a criança precisa comer a qualquer custo? Né? Às vezes, na questão nutricional, a gente fica tão preocupado com a questão nutricional, de comer, de ganhar peso, de crescer, né? Que a gente esquece de questões psicológicas, de afeto, de criança que está conhecendo texturas, temperaturas, cheiros, cores, né? E alimentar-se é uma questão social, né? Nós humanos, somos os únicos bichos que sentamos à mesa e usamos instrumentos para se alimentar. Né? Então, é um aprendizado, né? É uma coisa social, né? É o que foi criado pela sociedade, não é natural dos bichos, dos animais.
Então, a gente vai ajudar as crianças a entender isso, né? De maneira muito paciente e tentando manter as nossas condutas, as nossas regras, não fazer troca, não comeu, então eu vou dar uma mamadeira, pelo menos ele comeu, pelo menos ele garantiu. A gente sabe que imediatamente, né, a curto prazo, pode ser uma solução, mas o que isso vai acontecer para frente, que pode ser prejudicial à criança, né? Não, a gente não precisa fazer essas trocas, né? A criança pode guardar o pratinho dela e dar depois, aí daqui a pouco eu dou mais algumas opções para vocês de como lidar nesses momentos, tá? Então, essas duas situações aqui, não chorar a qualquer custo e comer a qualquer custo, é onde a gente perde a mão na hora de colocar o limite nas crianças. Não façam trocas com as crianças, validem o sentimento delas e deixem a regra clara, tá bom? É isso que eles precisam. Eles precisam sentir segurança de quem tá cuidando deles. Falar, não, poxa, ela sabe do que ela tá falando, né? Então tá bom, vou aguardar aqui um pouquinho. Mais ou menos isso, tá bom? A firmeza, né? Então, aqui, não é no grito que vocês vão conseguir que a criança coma, que a criança pare de chorar. Não é ignorando chorar, eu vou fingir que nada está acontecendo, porque isso daqui também é uma forma de comunicação, tá? Essa firmeza, esse limite que a gente está colocando aqui, que eu estou trazendo para vocês aqui, é na constância e na segurança. Repetir sempre a mesma regra, fazer todos os dias as mesmas coisas, né? Que é isso vai trazendo segurança para as crianças, tá? As crianças que tiveram experiências esporádicas, contraditórias ou confusas com limites, apresentam mais tarde dificuldades para captar as regras, como se tivessem uma rede mal tecida, né? Como se o entorno delas, ela buscasse brecha o tempo todo, né? Ela ficar tentando ali, tentando aqui, conversando ali, articulando aqui, chorando, se jogando, né? Fazendo aquelas coisas que criança faz mesmo para se comunicar, né? E aí a gente vai ajudando. Qual que é o nosso papel aqui? Oferecer para crianças ferramentas, né? Para que ela possa entender, né? Como a gente lida nossas frustrações, nossos medos, né? A fome, a vontade de comer uma coisa, né? Mais fácil, o tetezinho, por exemplo, na hora da refeição. A gente vai ajudar essas crianças, tá bom? E o cotidiano, o que acontece no dia a dia, como eu comentei com vocês lá no início, né, domesticamente, dentro da casa de vocês, no ambiente familiar, no dia a dia, na segunda a sexta, né, é ali que está a chave para a gente criar uma autoridade, vamos dizer assim, né, criar um contorno de segurança para essa criança, né, lidar com esse mundo, né. Então, aqui, criado com as peças, né? O valor do cotidiano. O cotidiano é muito valioso, o que a gente faz todos os dias e mantém constância. Sono, o sono é muito importante, ter a rotina de sono. Rotina de sono, que eu digo, é respeitando cada realidade de cada família, né? O ideal é que todas as crianças estejam na cama às 9 horas da noite. Essa é a realidade da sua família? Se não for, você busca uma realidade para a sua família, mas tem que ser constante e repetitivo a sua rotina da sua família, tá bom? É importante, muitos dos destemperamentos de comportamento, de explosões emocionais das crianças são tidas por causa do sono, da privação do sono, tá? Espaço para exploração e descoberta. É aquele momento do dia que a criança vai brincar, que ela vai mexer, que ela vai manipular, que ela vai pegar massinha, que ela vai desenhar, que ela vai pegar papel, né? É esse momento do dia. A criança precisa ter esse momento livre para poder fazer essa exploração e descoberta. Não é na frente da TV, tá? É momento livre para ela poder fazer essas descobertas. Organização. Nós adultos temos esse papel, tá? De oferecer essa organização do cotidiano das crianças. Não adianta a gente, por exemplo, estar atrasado e querer que a criança coma rápido. Vai degringolar aqui, vai acontecer confusão, vai ter conflito. Então, a criança depende dessa nossa organização. Às vezes acontece uma desorganização? Acontece, normal, né? Então, vamos ser autênticos e vamos ser, né, vamos ser transparentes com a criança. Poxa, hoje eu me atrasei um pouco, vamos comer mais um pouquinho mais rápido, mas não, vamos logo, eu tô atrasado, tá comendo devagar, sabe? Assim, porque faltou uma prévia organização nossa, do nosso tempo, né, da nossa organização.
A alimentação, né, todos os dias, no horário certo, com o mesmo ritmo, participar as crianças desse momento de alimentação. Muita recusa alimentar acontece porque as crianças são colocadas para comer sozinha, sem a família por perto, então é colocada num cadeirão, colocada, né, naquele momento ali, então ela não está participando socialmente do momento de sentar junto, de conversar, de comer, experimentar o alimento. Então, colocar a criança aqui, as crianças de 3, 4 anos já são capazes aqui de pegar o talher, colocar na mesa, ajudar a, sei lá, escolher o cardápio, amanhã nós vamos fazer o quê, do que a gente pode fazer amanhã. Então, participar as crianças desse momento de alimentação também, tá? Conexão emocional e segurança, considerar o que a criança sente, conversar com a criança de maneira autônoma, né? O conversar com a criança é contar o que você está fazendo em casa, né? Na hora que sair, falar o que vai fazer, é uma conversa do cotidiano, uma conversa autêntica, não precisa artificializar as conversas, né? Conversa com a criança do que você fez, a gente falar sobre os nossos sentimentos também, chegar em casa, poxa, hoje eu fiquei chateado com o meu colega do trabalho, que me interrompeu, sabe? Assim, as crianças vão se entendendo ali, porque elas passam por tudo isso também, elas chegam em casa chateadas com algumas situações, e aí você vai dando brecha para essa conexão emocional e para essa segurança, tá? Autonomia. As crianças, de acordo com cada faixa etária, né, já é capaz de fazer algumas coisas. Guardar os brinquedos, arrumar a cama, trocar a roupa, tirar a roupa na hora de tomar banho e colocar dentro do cesto. Que mais? Guardar o brinquedo, eu falei, né? Colocar a mesa, ver se a bolsa da escola tá ok, se pegou a garrafinha de água antes de ir para a escola. Vamos ver aqui na bolsa. Pegou, troca de roupa, pegou a máscara, pegou a garrafinha de água. Participa as crianças desse momento porque elas vão se sentir ativas. Crianças ativas se sentem competentes e a competência é a chave fundamental para o desenvolvimento da autoestima, de eu participo da minha vida, de eu sou autor, né, de todo o meu percurso, né? A gente vai cutucando aqui, cutucando ali, mas essa autonomia é super importante para as crianças que estão entendendo, né, essa vida, né? Quando a gente consegue fazer algo por si próprio, é um sentimento de satisfação muito grande, é uma segurança bem bacana que as crianças desenvolvem. Então, vejam, observem na rotina o que as crianças já são capazes de fazer, deixe-as fazer, né? Deixe as crianças participarem. Esse cotidiano é tão valioso, é tão rico de experiências. Até na escola a gente fala muito disso, né? A gente procura atividades e às vezes a chave está ali no valor do cotidiano, do que a gente faz todos os dias, né? Todos os dias a gente faz a mesma coisa. Então vamos olhar com mais cuidado para esses momentos, tá? O ritual. O ritual também é algo que dá muita segurança para as crianças, como, por exemplo, ajuda as crianças a antecipar o que vai acontecer, né? Então, vou dar um exemplo, eles estão assistindo desenho de manhã, e aí sempre, tá, o horário é o ritual, 11 horas é o nosso ritual, é hora de desligar a televisão, a gente vai, esse último desenho, desliga, aí você vai fazer outra coisa, né? Um ritual, é uma coisa que acontece todos os dias, né? Ou então, a hora que o pai chega em casa é a hora de tomar banho, é um ritual, é uma ação que acontece que antecede uma outra ação. É a hora de dormir, então antes de dormir, banho, escovar os dentes, cama. Tudo isso é um ritual que dá segurança para as crianças do que vai acontecer, tá? Referência, a gente ser modelo, né, de comportamento para as crianças. Muitas vezes, nas explosões emocionais das crianças, eu acredito que muitos de vocês conseguem se perceber nas falas e nas condutas das crianças, né? Do jeito que eles falam, do jeito que eles argumentam. Falam, nossa, né, parece comigo, ou parece com a mãe, parece com o pai, né? Porque a nossa referência é muito importante. Eles observam muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Então, a gente é referência. E cuidado, oferecer para a criança o que ela não é capaz de fazer sozinha, né? Preparar a alimentação, a roupa limpa, né? A cama para a criança organizar, tudo esse cuidado no entorno dá muita segurança. Então, esse é o valor do cotidiano. É aqui, em todos os dias, que a gente vai conseguir estabelecer os limites, até onde ela pode, até onde ela não pode, tá? É dentro da nossa casa. É uma coisa muito caseira e muito, né? Do entorno familiar, né? Do núcleo, do menor núcleo, e depois vai se ampliando aqui, tá bom? E a gente também tem que tomar muito cuidado
que muitas vezes a gente se pega esperando novos ciclos para mudar as condutas, né? Então, por exemplo, quando eu for para a escola, eu tiro a mamadeira. Ou então, quando a gente mudar de casa, vai ficar mais fácil dormir no quarto dele. Então, a gente sempre espera uma alteração física e estrutural para poder alterar o nosso comportamento. E, às vezes, não é necessário, né, fazer essas alterações tão grandes. É no dia a dia, é na rotina ali. Por que vai esperar tanto? Já faz agora, já vai conversando com a criança, já vai participando ela desses momentos com muito respeito e com muita transparência. As crianças são muito inteligentes, eles participam de tudo. Tá? Então, construir hábitos saudáveis não é resultado de ameaça, não é resultado de obediência. Eu mando e você faz. É a criança se sentir organicamente pertencente a esse ambiente. Então, por que eu tenho que arrumar minha cama? Né? Porque eu estou mandando, porque está na hora de arrumar. Não, arruma a sua cama para não pegar poeira, a gente cuida da sua caminha, vamos cobrir os seus bichinhos, vamos deixar eles aqui, quando você voltar, eles vão estar aqui, né? Por que eu preciso guardar os meus brinquedos? Porque quando você precisar, você vai saber onde é que tá, né? Aqui vira e mexe aqui em casa, mãe, onde é que tá não sei o quê? Onde você guardou? Então vai, lembra onde você guardou, você que guardou. E aí a gente coloca as crianças assim, se eu guardei, eu sei onde tá. Ah, não fui eu que guardei, então vai ter que procurar, né? Vamos ver onde é que tá, vai procurar. E aí essa necessidade de organização parte para facilitar a nossa vida, para organicamente isso acontecer de maneira tranquila. Não é porque eu mando, porque eu faço, porque tem que ser assim, né? Por que, por exemplo, eu posso deixar a criança tirar a roupa sozinha antes do banho? Eu sei que se eu for lá e tirar a roupa dela vai ser mais rápido, tá? Mas é tão importante para ela sentir essa autonomia, sentir esse gosto de conseguir, de ter o desafio, de mexer o corpo, de tirar a camisetinha, colocar para lavar. É tão importante para ela fazer isso, né? Já vai dando sabonete para a criança, ó, se ensabou aqui que eu vou ficar olhando, né? Depende muito da idade da criança, mas algumas coisas já dá para a gente ir fazendo, né? Já dá para a gente colocando as crianças participando disso, tá bom? E quando, né, a gente consegue organizar na rotina de maneira tranquila, de maneira em que a gente possa prever todos os dias o que vai acontecer, a criança passa a ter mais tranquilidade também e a gente tem a possibilidade de ficar um pouco de fora, né, para poder observar e entender as demandas dela. Quando a gente se distancia um pouco desse cotidiano, quando a criança participa bastante desse cotidiano, a gente tem a possibilidade de se distanciar. Se a criança depende tudo de você o tempo todo, você fica esgotado, você fica cansado e você não consegue ter esse distanciamento para poder apreciar essas descobertas, para poder apreciar essa autonomia, para poder a criança entender que um funcionamento de uma casa é tão importante para a gente poder viver bem, para a nossa segurança, né? Para a gente ter um bem-estar, né? A gente gera um bem-estar, concluir uma tarefa, chegar num ambiente organizado, participar de tudo isso é um bem-estar, tá bom? O que também a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, né? Aquele mundo real de brinquedo, né? A criança tem pecinhas miudinhas, está espalhado e tal. Você olha aquilo ali e fala, tem que guardar tudo agora, você tem que participar da organização. Eu ouvi lá na escola que você precisa arrumar, então a partir de hoje você brincou, você vai guardar de tudo. Mas a gente precisa entender, né? Se tiver com sono, ele não vai guardar tudo. Se tiver na hora de comer, se tiver na hora de sair, ele também não vai guardar tudo. Então, a gente precisa entender essa dinâmica de organização, né? Ou então, vamos dividir a tarefa. Olha, eu vou guardar essas peças e você guarda essas, né? A gente, né, usando ferramentas para ajudar a organizar. Por exemplo, na escola, né? Vamos ver quem consegue acertar os blocos aqui no cesto. Aí a gente começa a guardar. A brincadeira organizou tudo, né? Então, eles gostam de guardar o brinquedinho assim dentro da camisetinha, né? Então, vamos ver quem consegue colocar mais, vamos guardando, e depois volta para o cesto. Então, eles participam dessa organização de maneira lúdica, sem a gente precisar ficar dando sermão, né? Brincou, guardou, a responsabilidade, né? E depois, com tudo no lugar, sentir o prazer. Nossa, olha como a nossa sala ficou legal, agora dá para a gente fazer uma próxima proposta, a próxima atividade, né? Então, para quê? Né? Tem tudo uma funcionalidade, tem tudo um prazer, tem toda uma organização para a gente viver bem, né? Para a nossa rotina ser conduzida de maneira mais tranquila, tá bom? Tem alguma pergunta por aí? Deixa eu ver aqui. Não, tranquilo? Tá bom. Aqui eu trouxe para vocês
É uma apresentação de um Instagram que eu gosto muito, que chama SOS Educação, não sei se vocês conhecem. É bem bacana, eu gosto muito, né, das reflexões, das propostas que eles trazem, que traz uma provocação para a gente pensar como é que está acontecendo essa dinâmica familiar de organização e autoria aí na casa de vocês. Então, ela traz aqui 5 sinais de que seu filho está sendo servido e não está sendo educado. Ou seja, que seu filho está ali só esperando que o mundo venha até ele. E não é isso que a gente espera da educação, né? A gente quer que a criança seja educada, que ela tenha iniciativa, que ela participe, que ela tenha autoria. Então, eu trouxe aqui esses 5 sinais para vocês, que eu achei bem bacana, tá? Para vocês pensarem na casa de vocês como é que tem acontecido. Alguém precisa dar comida para ele ou andar atrás dele com um prato de comida na casa? A alimentação é algo muito importante. Se você precisa dar comida na boca, mesmo que seu filho tenha autonomia, ou se ele precisa ficar andando pela casa e você com um prato de comida atrás, é porque alguma coisa não está legal. O limite aí não está sendo bem contornado. A criança precisa estruturar esse limite aí. Vai comer? Então vamos sentar na mesa. Né? Senta aqui, vamos comer junto, eu fico aqui, eu vou fazer o meu prato aqui, você faz o seu prato ali. Ah, mas se eu não correr atrás, ele não come. Então, é melhor eu correr atrás dele do que ele ficar sem comer. Pode ser, mas depois tem um preço, né? Depois existe um preço sobre isso daí, né? Sobre essa ação, né? Será que vai ter sempre alguém atrás do seu filho para oferecer comida para ele? Será que agindo dessa maneira você não está criando uma dependência do seu filho? Né? A ideia é que a criança consiga viver bem em vários ambientes. Então, se você fizer dessa maneira, você está dizendo que só você é capaz de suprir a necessidade do seu filho, mas ninguém, né? E a criança precisa entender que alimentar-se é para ela mesma. Então, vamos sentar na mesa e vamos comer, né? Vamos fazer a nossa refeição aqui. Tá bom? Já vi umas carinhas aqui. Né? Então, vamos sentar na mesa e vamos comer, né? Esse é um comportamento que a gente precisa defender. Como eu falei para vocês, na hora de comer é onde a gente consegue estabelecer os limites de maneira muito clara ou abrir brecha para os momentos ficarem mais tumultuados, né, posteriormente. Número 2. Aqui para os maiorzinhos, no caso dos pequenos, não acontece tanto, né? Passa o dia fechado no quarto, não convive com a família e ainda assim a comida levita até ele, né? Tem sempre alguém para servir, tem sempre alguém para trás. Então, que vontade de viver e atuar no mundo tem uma criança assim, né? Que vontade que ela vai exercer de estar ali participando da própria vida dela se tem tudo na mão, tá? Aqui, peraí, deixa eu tirar daqui para vocês... Aqui. Alguém precisa tirar a roupa por ele ou colocar a roupa dele, porque ele não faz isso sozinho. As crianças já são capazes, né, desde muito pequenas, de fazer isso. Ou até mesmo os bebês mesmo. A gente faz isso lá na escola, a gente pede ajuda, né? Então, eu vou tirar sua camiseta, levanta o bracinho. Eles já levantam o bracinho. Eu vou tirar a fralda, levanta o bumbum. Eles já levantam o bumbum, então eles são ativos nessa ação e vão percebendo-se como participante, né? A birra, o choro, a falta de limites, muitas vezes, né, acontece quando a criança percebe que ela não está sendo atendida, que ela não está sendo servida, né? Então a gente precisa cuidar disso, a gente precisa servir realmente essa criança ou a gente precisa educá-la, né? Então, olha como é importante a gente, né, antes mesmo das negociações, antes mesmo do choro, a gente entender como que está sendo o funcionamento da casa, né? O quarto aqui. Alguém precisa guardar os brinquedos por ele, né? A gente pode ajudar a organizar, a gente pode colocar ali, mas cada um, né? As crianças precisam participar desses momentos, eles precisam ajudar, eles precisam saber onde é que estão as coisas, né? Então, ele não vai ser servido, tá ali e vai ajudar a guardar o brinquedo. E o quinto e último, aqui. Ninguém consegue cumprir as atividades normais do dia a dia até que ele durma. Isso é, né, um sinal de que a criança reina naquele ambiente. Ninguém faz nada quando a criança está ali. Isso não está certo, isso não é saudável, tá? Se isso está acontecendo aí na casa de vocês, é legal conversar, eu posso ajudar vocês, a gente pode pensar em estratégias.
né? E colocar a criança como participante da vida dela. Ela não está ali para ser servida, e ela chegou na casa de vocês, vocês já estavam ali. Então, ela que vai entrar nessa rotina, ela que vai entender as regras da casa, o que está acontecendo ali, de maneira muito respeitosa, de maneira muito esclarecida, né? Sem ameaça, sem chinelo, sem briga, mas com muita segurança de, opa, aqui não, né? Aqui não, você quer comer? Vem sentar à mesa. Você vai fazer outra atividade? Então, vem guardar os brinquedos, né? Agora chega de televisão, já acabou o horário da televisão, né? Vocês têm que limitar. Mas vai chorar, vai gritar, então deixa para lá. Tudo bem, mas isso tem um preço caro. Tudo bem, entre aspas, né? Vai pagar um preço caro depois, né? E quanto mais a criança vai crescendo, mais tem dificuldade depois de ser inserida socialmente. Na escola, no clube, no time de futebol, na casa da tia, dormir na casa do amigo. Quanto mais ela for servida, mais ela vai ter dificuldade depois de ser inserida e de ficar segura em outros ambientes, tá bom? Então, toda criança e adolescente precisa de um adulto responsável e carinhoso, né? Então, é aquele que vai oferecer a margem, né? Aquele que vai dar ali os limites e dizer pode, não pode, até aqui dá, até aqui não dá. Então, vocês são responsáveis por isso, tá? Mas vocês não serão súditos, né? Que usa a palavra súditos, fazer tudo que essas crianças pedem, tudo que essas crianças mandam, pelo preço de não ter choro, pelo preço de não ter trabalho. Educar dá trabalho, gente, é custoso, é difícil, tá bom? Ninguém diz pra gente, mas é isso mesmo, aquela maternidade, né, não é tranquilo, tá bom? É bem custoso. Deixa eu voltar aqui. Faltando ler essa parte aqui, que eu não tô conseguindo. Aqui. Ensinar o filho a esperar, a cumprir as responsabilidades e a ter autonomia também é sinal de amor, tá? Não, você dizer não para o seu filho não vai fazer o seu filho deixar de gostar de você, tá? Não é isso que vai acontecer. Ele vai entender que você já está aqui mais tempo e sabe de mais coisas, né? Então, ele está chegando agora, você já está aqui há mais tempo, então você sabe de mais coisas. Então, ele vai sentindo essa segurança enquanto você vai contornando ele dessa margem para ele poder seguir o curso dele. A gente precisa ser a margem, a gente precisa estabelecer limite, mesmo com choro, mesmo com birra, temos que ter segurança, temos que ter respirar fundo, às vezes sair de cena, né? Então, por exemplo, no caso de um casal, ou no caso da avó que oferece um apoio, se vê que vai perder a paciência, se vê que vai extrapolar, sai de cena, vem aqui, me ajuda aqui, cuida aqui dele, para a gente não perder a razão, tá? Para a gente não perder a razão e não ir para ameaça, ir para o chinelo, né? Porque é a referência que a gente tem. E nesses momentos de conflito, né, a gente vai buscar a nossa memória afetiva, nossa memória de infância, que era isso, né? Muitas vezes acontecia isso. Ou então, a gente vai buscar aquelas técnicas, né, do beabá dos Instagrams da vida, que primeiro faça isso, segundo faça isso, e aí a sua relação com o filho começa a ser muito técnica, né, e pouco relacional, pouco de troca, né, de quem está chegando, de quem precisa delimitar essa margem, tá bom? Como, vamos dizer assim, por exemplo, uma técnica para deixar a criança chorando até ela dormir, por exemplo, né? Isso é um pouco complicado, a gente precisa entender como é que funciona esse choro da criança, por que ela chora, né? Para deixá-la chorando para dormir sozinha, né? Mas existe uma técnica que fala isso, deixa a criança chorar até ela dormir, tá? Então, né, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom? Deixa eu passar para o próximo aqui. Aqui eu trouxe também, né, uma fonte do Paizinho Vírgula, né, que é um influenciador também, que ele traz algumas opções aqui para a gente ajudar a criança que está chorando. Lembra que eu falei para vocês que muitas das nossas dificuldades acontecem quando a criança está chorando e a gente precisa cessar, a gente tem uma necessidade muito grande de cessar esse choro. Aí a gente dá o celular, a gente dá o doce, a gente faz o que a criança quer, e isso tem mais dificuldade, demora mais tempo de cessar quando há brecha para negociação. Então, a criança está chorando, autentica. Poxa, eu sei que é difícil para você. Você está triste, né? Aconteceu isso comigo também quando eu era criança, eu fiquei tão chateado. E segue o curso, né? Não vai poder ir, né? Lá naquele lugar você não pode entrar. Eu sei que você queria muito,
mas não pode. Poxa, fiquei chateado, fiquei, mas, ó, vida que segue, né? Poxa, quebrou o brinquedo. Nossa, você está triste, né? Será que dá para a gente consertar? Vamos ver se dá para consertar. Se não, ó, tem outras possibilidades para você brincar aqui. Então, tem uma série de orientações e série de acolhimentos que a gente pode ter com as crianças, sem precisar cessar esse choro a qualquer custo, sem precisar abrir brecha para negociação, que aí vai manter esse comportamento fora do limite por mais tempo, tá bom? Então, vamos autenticar. Autentique o que a criança está sentindo, está com medo, está com raiva, mas eu estou aqui com você, mas mantenha a regra. Não pode, não pode, não vai, não vai, tá? É importante a gente ter essa segurança, independente do choro. Ele vai se jogar, ele vai falar, não quero, eu vou economizar aqui, não quero nem ver que vai dar choro, então eu já vou deixar de uma vez. Depois você vai ter mais dificuldades. Depois vai haver um preço que se paga sobre isso, tá bom? 1 hora, assim, né? Se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer isso depois. Não vai ter jeito, né? Ou faz agora, ou vai fazer isso depois. Ou a criança vai ter bastante dificuldade de inserir-se em outros ambientes, porque ela vai achar que tudo está em torno dela, tudo está em volta dela, e tudo que ela faz precisa ter uma recompensa, né? Então, tristeza, decepção, raiva, medo, saudade, todos esses sentimentos que estão tidos... Peraí que tem alguém batendo aqui na minha porta. Mamá, a mamãe está ocupada? Tá bom, eu já vou. Não, ainda não. Tem alguém com fome. Mas vamos lá, a mamãe já vai, filha. Então, vamos lá. Com o passar do tempo, as crianças vão criando ferramentas para lidar com essas frustrações, né? Então, a primeira explosão é o choro, é a maneira que ela tem de se expressar. Ela vai chorar. Depois, com o tempo, ela vai aprender a falar o que ela sente. Com o tempo, ela vai aprender a buscar outras coisas para se distrair. Vai aprender, por exemplo, estar com raiva, mas não é para bater, né? Às vezes a criança vem com a mãozinha assim, ó, a gente, né, tá com raiva, opa, não pode bater. Né? Não pode bater. Simples, firme, de maneira muito segura. Não me bate, não morde, não belisca, não joga. As crianças precisam ter esse limite, esse contorno e entender que alguns comportamentos não são aceitáveis, tá? Ah, mas é só fácil, ele faz isso porque ele é criança, tá bom? Ele faz, mas é o nosso papel mostrar que não é certo, que não é aceitável, que pode machucar alguém, que pode morder alguém, que bater vai machucar. Esse é o nosso papel. A gente tem esse papel de colocar para as crianças esse limite, tá bom? De maneira muito simples e segura e mantendo-se. Preciso manter. Não dá para fazer 1 hora dá, outra hora não dá. Ah, eu tô cansada hoje não tem problema, eu tô cansada, então é melhor eu desligar um pouco, tá bom? Então a gente precisa ser muito firme aqui, tá? E tristeza, frustração, sentimentos tidos como ruins, faz parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida, tá bom? Aqui também, outro ponto, né? Até conversei com a nossa nutricionista, Andressa, me ajuda aqui. A Andressa tá aqui? Ela conseguiu entrar? Tá aí, Dê? Ela tá aqui? Me ajuda aqui. Ah, então tá bom. Porque aqui é um desespero tão grande quando uma criança não come, quando uma criança não se alimenta, a gente fica buscando alternativa, a gente precisa ficar pensando por que essa criança não come, substitui a comida, melhor comer tranqueira do que não comer nada. E aqui também entra essa questão que eu já estou falando para vocês, mantenha a firmeza e constância, firmeza e constância. Você não quer comer agora? Guarda o pratinho e depois come mais tarde, tá? Às vezes é a temperatura da comida. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Aqui, alimentação, né? Então, a gente tem essas ações, né? Quero que coma tudo, meu filho tem que comer de tudo, tem que ter um prato colorido, tem que comer verdura, tem que comer sozinho. E eu tive muito esforço para preparar essa comida, então você precisa comer, porque tem que valorizar o que eu fiz, o meu trabalho, e não às vezes não é nem sobre a criança, né? É sobre o trabalho que eu tive para preparar essa comida.
e coma rápido, tenha pressa, pois eu tenho um compromisso, né? Então, isso é o que o adulto traz para a criança muitas vezes na hora de comer. E aí tem aquele pratão gigante para a criança comer, às vezes ela não dá conta de comer. Então, ela olha aquela quantidade de comida, ela já recusa, às vezes é um cheiro diferente, às vezes é uma temperatura diferente, às vezes é uma colher, às vezes é o momento, é o sono. Então, por diversos motivos, as crianças às vezes recusam a alimentação. Tá aprendendo a conhecer, né? A gente não precisa se desesperar aqui, tá? A criança não vai morrer de fome, a criança não vai ficar desnutrida, tá? A gente precisa ter uma constância. Guarde o pratinho, oferece depois, tenta um outro cardápio, mas não faça troca, não ofereça uma madeira no lugar da refeição, não faça chantagem, se você comer vai ter isso, porque não vai adiantar e vai prejudicar a relação afetiva que você tem com o seu filho, né? Além de não resolver essa situação, vai prejudicar a sua relação afetiva e pode ter danos psicológicos para as crianças com relação à alimentação, criando traumas eternos, né? Para sempre. Eu acho que muitos de nós têm histórias com alimentos que não gostavam de comer, que era obrigado a comer, né, comer feijão, comer fígado, né, bater aquele sucão de couve e tinha que beber, né, a gente é a geração do Neston, do Tafmanê, né, a gente tinha que comer tudo isso para manter o peso. E existe, né, até hoje essa questão, essa preocupação com as crianças que não comem, tá? Não comeu agora? Guarda, deixa para depois, oferece mais tarde, espera esfriar um pouco, oferece um pouco mais frio, ou tá frio, esquenta mais um pouco. Não substitui, espera a próxima refeição, você não quis comer, então vamos esperar o lanchinho. Na escola funciona dessa maneira, né? Então, a gente conversa, a gente brinca, a gente faz, né? Vai tentando de diversas maneiras, trocando colher, mas se não comeu, a gente não vai enfiar água lá abaixo, a gente não vai segurar a criança e colocar ali na boca dela, a gente não vai fazer chantagem, a criança não vai deixar de ir para o parque porque não comeu, né? Isso não pode acontecer, e dentro da casa de vocês também, né? Ah, não comeu, então não vai brincar. Né? É muito invasivo, e a alimentação tem muito a ver com a saciedade, com o momento da criança. Quando elas estão nos estirões de crescimento, elas têm mais necessidade de comer, quando não, elas têm menos necessidade de comer. Se ela toma 3 mamadeiras por dia, ela não vai sentir fome de comida, né? Então precisa ver tudo isso daí, aí fica desesperado porque não come, mas toma 3 mamadeiras, então fome não está passando, tá bom? E aqui a Andressa trouxe para a gente algumas possíveis causas da recusa alimentar. Peculiaridades desagradáveis do sabor, às vezes um temperinho, às vezes um odor diferente, a criança recusa. Temperatura ou textura do alimento, então a gente oferece de diferentes jeitos. Monotonia do cardápio, sempre a mesma coisa, chega uma hora que a criança não quer mais. Velocidade na oferta do alimento. Tem criança que não pode parar, né? Os pequenininhos, geralmente, né? Não pode ter um intervalo entre uma colher e outra. Ou então ela precisa de um ritmo maior, então ela come, ela põe na boca, ela mastiga, ela precisa de um tempo dela, tá bom? E o que antecede também, né? Às vezes, né? Brincadeira muito cansativas, excitantes, muita estimulação antes de comer, tira o apetite das crianças, a aparência da refeição, a agitação, criança com sono geralmente não come, criança que passou por alguma mudança, né? Tem alguma questão na família, da dinâmica familiar que está, de alguma maneira, afetando a criança também, ela vai deixar de comer, e exigências muito precoces, né? Então, e a expectativa da nossa de pais também, né? Ah, e o pediatra falou que tem que ter 200 gramas, então essa criança precisa de 200 gramas, eu vou pesar o prato, né? Eu vou fazer tudo ali, mas, né? É tão peculiar o desenvolvimento de cada um, as crianças estão aprendendo a lidar com isso. Então, não vamos cair aqui em trocas, ameaças, chantagem com relação à alimentação, tá? Se a gente abrir brecha nesse momento aqui, vai dificultar depois para colocar limite na margem de novo, né? Opa, naquele momento lá que você queria que eu comesse, você fez tudo, né? Por que agora você não faz, né? Em troca do prato vazio, eu pude assistir o tablet. Em troca do prato vazio, eu pude comer a sobremesa antes, né? Então, se a gente não tomar cuidado nesse momento de alimentação, depois o limite ali vai ser mais complicado de ser colocado, vai ser mais custoso de ser esclarecido para a criança, para que ela entenda o que ela pode e o que ela não pode, tá bom? Então, e aqui eu trouxe para vocês também, né? Acho que a maioria é mulher aqui. Tem algum homem aqui? Não, a maioria é mulher aqui. Existem algumas coisas, né?
biológicas, né, de instinto, que dificulta, principalmente nós mulheres, as mães, o instinto maternal, que dificulta a gente na hora de ver o sofrimento de um filho, a frustração de um filho, né? A gente fica muito chateado, né, de ver um filho não tendo o que quer, né, de o filho pedir, você ter que dizer não, porque a gente tem esse instinto de proteção e de ter que oferecer tudo que ela precisa, né? A gente tem uma coisa que precisa, não o que quer, né? Então, existem alguns fatores aqui que dificultam na hora de impor limites, né? Eu vou trazer eles aqui para vocês fazerem esse exercício de reflexão e entender se é isso aí na casa de vocês que tem dificultado essa imposição de limites, né? O instinto maternal, né? A nossa necessidade de proteger os filhotes, de estar com todos embaixo das asas, né? Como animal mesmo, a gente tem esse instinto. Então, a gente não quer ver sofrer, a gente não quer ver chorar, a gente não quer nenhum sofrimento. A gente acaba colocando todos eles ali numa bolinha, né? Nós, né, humanos, somos os bichos que mais demoram para ter autonomia. Muitos já nascem voando, andando, correndo, né? E aí os nossos filhotes demoram muito mais tempo para sair da gente e ir para o mundo do que os outros animais. Então, a gente tem esse instinto de proteção, né? Só que precisa entender até que ponto esse instinto prejudica o desenvolvimento do seu filho, até que ponto esse instinto oferece mais dependência do que autonomia, tá? Precisa ter uma discriminação aqui do que é dependência, do que é autonomia, para a criança poder ter uma estabilidade, né? Ter mais segurança. Instabilidade emocional, né? Ultimamente, eu sei que é muito difícil manter emocionalmente estável, né? Mas a gente precisa trazer isso para as crianças, né? Então, eu tô cansada, então pode assistir TV até a hora que você quiser. Ah, mas hoje eu tô muito chateada, meu chefe brigou comigo, eu estou com muita raiva, então a gente vai comer tudo que a gente quiser, né? Então, essa instabilidade emocional vai dificultar que a criança compreenda até onde ela pode, até onde ela não pode, né? Então, a gente precisa cuidar disso e ser referência, né? Manter uma constância, ser referência. Tudo bem, eu sei que foi chato, meu dia foi cansativo e tal, mas, ó, banho e cama, tá na hora de dormir, tomar banho, né? A gente precisa manter essa constância, tá? Repetição, constância, sempre do mesmo jeito, que é isso que vai oferecer segurança. Um outro ponto é o amor, né? Você dizer não, você colocar limite, você ver um filho se frustrando porque ele pediu uma coisa e você não pode ou não quer atender naquele momento, faz com que algumas vezes a gente sinta que o nosso filho pode achar que a gente não o ame, que ele não pode falar que ele não gosta mais de você. Muitas vezes eles até falam, viu? Ah, você é chato, eu não gosto de você, você fez isso. Eles falam, porque está ali tudo explodindo e falta vocabulário para eles dizerem que naquele momento, aquela ação, eles não estão gostando, né? Então, eu não estou gostando que você está me pedindo para dormir agora. Então, eu falei, eu odeio você, né? Porque é o repertório que eles têm ali, não é você. Ele não quer dormir naquela hora, né? Então, não significa que eles vão deixar de amar vocês, tá? Eles vão continuar amando vocês do mesmo jeito e vão sentindo mais segurança nesse contorno que vocês oferecem, tá? Nessa limitação que vocês colocam para eles. Um outro ponto também são os julgamentos. A gente se preocupa muito com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, e aí o julgamento acaba emperrando algumas ações nossas. Nossa, mas se eu falar não, vão dizer que... O que vão dizer de mim se eu falar não para o meu filho? Né? Ou então, se meu filho quiser tomar 5 picolés, um seguido do outro na praia, e eu falar não, vão achar que eu estou sendo miserável. 5 picolés, né, gente? Precisa de 5 picolés na praia, né? Deixa eu falar, gente, né? Tenham segurança e tenham convicção do que vocês querem. E não precisam ficar se explicando para ninguém, né? Não precisam... aponte o que vocês estão precisando, aponte o que está acontecendo ali e não precisa ficar se explicando. Não tenha medo de julgamento, não, né? Eu ouvi um exemplo bem legal, né, para a gente tentar usar uma imagem simbólica de como que é a gente tentar educar os filhos de uma maneira diferente, né? É como se a gente estivesse no meio de um trio elétrico, no meio de uma micareta, e a gente queira sair dali. A gente está indo, está todo mundo indo e a gente está indo, está pulando, está ouvindo a música, está todo mundo animado, está todo mundo indo. Isso assim, ó, todo mundo educando do mesmo jeito,
Quando a gente resolve fazer de um jeito diferente, é como se a gente quisesse sair dali. Só que é difícil. A gente vem, o pessoal empurra, a gente sai, você grita, você pula, você vai desviando de um, vai desviando de outro. E é mais ou menos isso, né, que a gente vem fazendo, né, que a gente vem trazendo. A gente está fazendo de um jeito diferente, de uma maneira mais respeitosa. E vamos ter um pouco de trabalho? Vamos ter um pouco de trabalho, tá? Mas é o resultado. Depois a gente tem, né? Essas crianças dependem dessa nossa segurança para poder se desenvolver de maneira mais sadia, né? A gente quer que essas crianças sejam adultos ativos, sejam adultos que façam a diferença, né? É aqui nessa primeira infância que a gente já começa a fazer isso, tá? E não é com alfabetização precoce, com letras e números antes da hora, é com esses valores de limites, de entender o espaço dele, o espaço do outro, de ter segurança para poder agir, né? De ter uma estabilidade. É aqui que a gente começa. Tá bom? Aqui, deixa eu ver, eu tô passando muito do tempo, né? Não, ainda tem um tempinho. Tá muito cansativo, Mi? Tá tranquilo? O pessoal tá indo embora? Dá só uma olhadinha no chat para não passar o tema. Tá, deixa eu olhar aqui. Maior desafio... A Andressa tá aqui, a ID tá aqui. Maior desafio, alimentação, Rê? Vejo vários pais com problemas para fazer as crianças comerem fora de casa. Sim, porque lá na rotina, né, de casa já está de alguma maneira dificultosa, né? É muito difícil a gente ver crianças hoje em restaurantes sem ter uma distração, eles não sabem sentar à mesa e conversar, né? Eles precisam aprender a voltar, né, para esse convívio social dentro de casa, dentro da família, para poder fazer isso depois lá fora, né, na rua, né? E a gente pode considerar também que essas crianças passaram por um período de pandemia que ficaram privadas dessas experiências e eles vão passar por essas experiências agora, de entender o que é estar no espaço público, o que é estar no espaço coletivo. Então, só passando pelas experiências que eles vão entender como é que funciona isso. Então, no primeiro momento, pode ser que tenham, né, esses ajustes, a gente vai apontando, não, aqui não dá, aqui não pode, né? A gente vai conduzindo as crianças, tá? Oi, Jana, Pode tá me falar. ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô, né, no hospital agora, mas eu consigo falar um pouquinho. É muito legal, assim, os pais colocarem essa questão da alimentação, porque, como eu falei no chat, a alimentação ela é a todo momento, né? E então é o café da manhã, é o lanchinho, é o almoço, por isso que acaba ficando pesado, porque são muitos momentos que a gente tem ali para estar deixando as margens claras, né, para as crianças, como você bem colocou. Mas é importante também a gente pensar que são muitas oportunidades, né, da criança criar uma relação positiva. Eu acho que isso é muito bom quando a gente tem esse olhar. Porque se a criança não almoça, tudo bem, como você falou, deixa lá, oferece depois. É muito mais válido e rico a criança sentar à mesa do que fazer ela comer a qualquer custo, qualquer alimento, né? Que às vezes nem vai nutrir, né? Então, é bem interessante. Os pais que tiverem alguma dúvida, depois quiser mandar para as meninas, e elas me repassam, a gente conversa pessoalmente, né? Eu posso estar ajudando, mas não é fácil mesmo. São muitas fases, né? E é difícil mesmo a gente, com o nosso hábito, conseguir levar, mas é possível, é só mesmo ter paciência, né? Que é possível. Sim, paciência, às vezes falta um pouco, mas a gente vai buscando ela ali, né? A Adriana está falando aqui, né, que o filho dela agora comia tudo e agora está mais seletivo, né? Aqui também acontece aqui em casa, sempre comeu aquele alimento, de uma hora para outra fala que não gosta mais, né? Tudo bem, vamos trazer outra coisa, então põe no cantinho do prato, deixa aí, não precisa insistir, oferece outras possibilidades para não criar ali no momento da refeição aquele momento turbulento. Muitas vezes o momento das refeições dentro de casa são momentos muito turbulentos. O julgamento das pessoas são os piores. Se você fala é grossa, tem que fazer o que os outros querem para ser legal, né? Eu entendo aqui a sua colocação. É muito difícil mesmo a gente ser julgada. A gente precisa estabelecer assim uma parede, né? Deixa que aqui eu cuido, né? Tomar cuidado, né? Por exemplo, você está num lugar público, quando você precisa corrigir, colocar o limite de uma criança, não fazer isso com todos em volta, por perto. Chama a criança no cantinho, abaixa ali e fala, não tá legal o que você está fazendo,
né? Não, eu estou olhando o que você está fazendo, a gente conversa sobre isso, sabe assim? Chama a criança num cantinho, fala para ela. Sabe aquela história de quando a gente era pequena, que só no olhar a gente já sabia, né? Os nossos pais já sabiam? É do mesmo jeito, só que a gente sabia que lá em casa, ó, agora é diferente. Quando chegava em casa, ia cantar o chinelo, né? Agora, né? Ó, não tá legal o que você tá fazendo, né? E essa ação não tá bacana, tá machucando seu amigo. Vem aqui, senta aqui comigo, né? Descansa aqui um pouquinho. A gente vai conduzindo, né? Isso, deixa eu ver o exemplo que você colocou aqui. Esses dias, minha cunhada queria que eu desse bolo para meu bebê de 5 meses. Tive que ser bem grossa e dizer não. Ai, seja mesmo, viu? Pode ser, estou dizendo que não precisa dar bolo para criança de 5 meses, né? Qual a necessidade disso? Às vezes a gente passa por chato da família, é isso mesmo, a pessoa, né, esses julgamentos. Fica, Jana, queremos mais. Já estou com saudades de vocês na escola, viu? Uma live só de alimentação seria bem legal. Dê, olha aí, ó, o convite. A Andressa é nossa nutricionista, né, que acabou de falar. A gente vai fazer assim, é um assunto que dá pano para manga, porque, olha só, a alimentação não é só equilibrar nutrientes e cardápio rico, né? A alimentação tem muito de comportamento, tem muito de vontade da criança, né? A criança prevalece todas as esferas do comportamento do desenvolvimento dela ficam na mesa, né? Ficam muito escancaradas na mesa na hora de comer. As vontades, o reinado, se está sendo só servido, é só o que ele quer, do jeito que ele quer. Aí você faz de um jeito, pede de outro, você faz de outro, ele pede de outro jeito, né? Então, a gente tem que olhar para essa alimentação. O momento da refeição deve ter leveza e harmonia, tá? Ó, então, nós vamos pensar assim, né? Ó, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Talvez um lanchinho da noite. Então, são 5 oportunidades, né, no dia para a gente tentar uma harmonia aí, para a gente se desenrolar, alguma delas desenrolar, a gente tem a chance de nas outras 4 tentar ajustar, tá bom? As crianças comem o tempo todo mesmo, então a gente vai aprendendo muito com isso. E sentem para comer junto com as crianças, né? Façam esse momento junto com eles, tá? O Luiz tá aprendendo a comer, dá uma graça. Podemos falar mais sobre o tempo ocioso, sobre a necessidade de ter uma atividade o tempo todo. Sinto que se não está ocupado, estou sendo negligente. De forma alguma, a criança precisa de ócio, né? Você está olha, tá limpo, tá alimentado, tá organizado, né? Você ofereceu todo o contorno de segurança, você só vai saber das potencialidades dele quando ele estiver livre. Se você direcioná-lo o tempo todo, ele vai fazer o que você pede. Vai ser uma criança obediente, uma criança que segue regras, mas não vai ser uma criança criativa, que cria, que no ócio vai buscar o que brincar, vai buscar o que fazer. Deixa os materiais e deixa a criança criar, não está sendo negligente. Está oferecendo comida, está oferecendo cuidado, tem uma casinha cheirosinha, então isso não é negligência de jeito nenhum. A gente tem uma preocupação em distrair a criança o tempo todo, de achar que a criança precisa de entretenimento o tempo todo, e isso não é necessário, tá? A criança precisa de tempo para se conhecer. Antes de conhecer o mundo, ela precisa se conhecer, tá? Então, a criança precisa do tempo livre. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa, assim, né? Se não há uma segurança afetiva, quando ela estiver no tempo livre, ela vai buscar a sua atenção, né? Então, no momento do banho, esteja 100% junto, no momento da refeição, esteja 100% junto, e ofereça essa atenção, porque aí na hora livre, ela vai ter, né, a gente fala assim, já está nutrida afetivamente de elos, para poder ter essa autonomia para criar, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui. A Andressa falando da live, né, de alimentação. Qual o perfil do Instagram que você comentou? Isso, SOS Educação, tá? SOS Educação. São 2 educadoras, mãe e filha, que trazem reflexões e provocações bem bacanas. Elas falam bastante das crianças maiores, mas dá para a gente pegar um pouquinho para os pequenos também, tá? E deixa eu aproveitar aqui e falar de redes sociais, pedir para vocês tomarem cuidado com as questões, assim, de quem vocês seguem e quem está dando dicas de criação no Instagram de vocês. Façam um filtro, vejam se essas pessoas, né, se é só uma mãe blogueira que fez com o filho e deu certo, se há um conhecimento por trás disso, né? Se há uma venda de cursos, muitas vezes acontece muita dica para poder ver curso e vender curso e monetizar esse conhecimento, né, com regras. Se a pessoa oferece soluções muito simples para o seu problema, 5 passos, dá uma investigada ali que pode ser um conteúdo não tão respaldado, tá bom? Para vocês
tomarem cuidado com isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso, eu vou continuar aqui então, tá? Vou dar uma aceleradinha, porque a gente já está em cima do tempo. Os limites, né? Que eu até já adiantei um pouquinho para vocês aqui. Não vai ser no supermercado, não vai ser no churrasco da família e não vai ser no local de trabalho, no dia que vocês vão conseguir estabelecer esses limites e regras com os filhos de vocês. É dentro de casa. Começa lá no seio familiar, na rotina, na hora de tomar banho, na hora de se vestir, na hora de comer. É ali que tudo vai se estabelecer e depois vai crescendo. Obviamente, quando as crianças vão ampliando esses convívios, eles vão tentando onde é que até onde eles podem, até eles não podem, mas, por exemplo, se jogou no supermercado e fez uma birra, abaixa na altura da criança, olha bem para ela, o que está te incomodando, como eu posso te ajudar, vamos para casa, não tenta ditar regra naquele momento, tá? Acolhe e não atenda a birra, por exemplo, está se jogando porque quer uma bala. Toma, pega essa bala aqui e para de gritar. Fala, não, agora não vamos ter bala. Sei que está chateado, mas vamos embora, tá? Olha no olho da criança, deixa a regra, valida o sentimento dela e estabelece a regra, tá bom? Às vezes, uma conversa, às vezes uma fala, já dá conta de atender aquela necessidade que a criança tem. Às vezes está com sono, pega no colo, dá um chameguinho, ela já vai... você está com sono, né? Vem aqui, vamos descansar um pouquinho, tá? Muitas vezes é sono que deixam as crianças muito irritadas. Aqui, né, eu coloquei essa imagem para vocês para ilustrar também que essa questão do limites, a nossa orientação, a nossa fala, também tem muito a ver com a compreensão da idade que a criança está. Então, por exemplo, né, essa criança está numa situação de risco, né? Ela colocou um fio na boca. Não adianta eu falar para ela assim, fulano, tira o fio da boca que pode dar um choque em você, você vai se machucar, eu vou ficar triste. Você já falou tanta coisa que a criança já se perdeu na informação. Então, simples e direto. Não pode, tira da boca e tira o que a criança está ali na mão. É simples e direto. Lembra quando a gente... Caca, né? Quando a gente põe uma coisa na boca, é caca, tira, pronto. É ali, já pontuou para a criança que aquilo ali não pode pôr na boca. É simples e direto. Não precisa falar, não, tem bactéria, se você colocar na sua boca vai te dar dor de barriga, aí vai fazer cocô, sabe? Assim, não adianta se estender. Simples, direto e objetivo. É que sujo, não põe na boca. Não, esse não pode, não põe na boca, tá bom? Então, por exemplo, uma criança que tá engatinhando e começa a puxar as coisas, né? Vai puxar a toalha da mesa. Não puxa que vai derrubar os pratos. Não pode. E tira ali o risco da criança, tá? E se a organização da casa, né? Se na dinâmica da família de vocês existem muitos riscos que você vai precisar ficar falando não o tempo todo, não mexe, não vai, não pula, não sobe, não. Eu acho que dá para a gente também pensar em maneiras de otimizar essa organização dessa casa para você não precisar ficar falando não o tempo todo, né? Para a criança poder ter essa exploração com mais autonomia, tá bom? E limites não são receitas prontas, eles não são aplicados da mesma maneira para as crianças, depende da fase de desenvolvimento, depende do temperamento de cada criança, né? Tem criança que tem ações, né, vamos dizer assim, ações desafiadoras, porque ela quer que a gente mostre para ela até onde ela pode ir. Agora, tem criança que, se a gente é muito incisivo no limite, aí que ela vai fazer mesmo. Então, a gente que trabalha dentro da escola com diversidade, né, com várias crianças, a gente consegue perceber bem essas nuances de que funciona para um, do que não funciona para outro. Então, a nossa ideia não é fazer com que as crianças obedeçam o que a gente manda. A nossa ideia é fazer com que as crianças participem da própria vida e entendam que o espaço dela, né, termina quando começa do outro, que algumas ações não são aceitáveis e que outras dá para a gente negociar, né? Vamos conversar, vamos dialogar, mas bater não pode, morder não pode, jogar brinquedo não pode, tá? E não é na primeira, na segunda, na terceira vez que elas param de fazer isso, né? É repetitivo e é constante e é todos os dias, tá? Como quem tá aprendendo, ok? Vocês conhecem esse personagem? Alguém conhece? Esse personagem é um personagem dos irmãos Grimm, é o Rumpelstiltskin, né? Eu tirei essa imagem de um seriado Once Upon a Time, em que aparece esse Rumpelstiltskin aqui para vocês. Alguém escreveu aqui. Não conhece, a Juliana não conhece. Vou contar um pouco como que é a história dele, bem sucintamente aqui, o Rumpelstiltskin.
Ele é um personagem dos contos de Grimm, né? Ele é um arquetípico, ele simboliza, né, um tipo, né, de situação. Ele te ajuda, ele oferece ajuda para você, uma solução rápida para os seus problemas, tudo ele tem na mão ali, ele tem uma magia, ele vai te ajudar. Só que tem um preço muito caro essa ajuda, tá? Por que eu trouxe essa imagem do Rumpelstiltskin aqui? É um personagem dos Irmãos Grimm, ele vai te ajudar, mas tem um preço em troca, que são as distrações e as coisas rápidas que ajudam a lidar com os comportamentos e os limites das crianças, as explosões emocionais, mas que custam muito caro para o desenvolvimento das crianças, tá? Mas para vocês fazerem essa relação assim, eu preciso de tempo, eu preciso de sossego, tal, tudo bem. Você oferece ali o aparelho eletrônico, mas pode ter certeza que vai custar caro. A criança, na hora de desligar, vai estar muito mais agitada, vai estar mais agressiva, ela vai esperar coisas prontas, porque no celular é tudo muito pronto, ela não interage, não vai prejudicar o desenvolvimento da oralidade, porque ela só vê, ela não fala, não tem articulação, não tem criação. Então, ele pode te ajudar com algum minuto, ele pode deixar sua criança quieta lá no restaurante enquanto você faz a sua refeição, ele pode distrair o seu filho na hora da birra, mas vai ter um preço muito caro, tá? E é muito caro realmente o preço dessa distração e dessa ajuda eletrônica aqui para vocês, tá? Por isso que eu quis trazer a imagem do Rumpelstiltskin. Ele vai te ajudar, mas você vai pagar um preço caro por isso, tá? E aí, nessa questão também, voltando à questão da alimentação, a gente vê muito comum esse recurso eletrônico aparecer na mesa da refeição, pelo menos ele come, né? Tá com o celular na mão, mas pelo menos ele come, mas não sabe o que está comendo, não vê a textura do alimento, não participa, é uma coisa passiva, né? Como se a criança, né, não fosse participante da sua própria vida, ela precisa ser ativa. E uma hora ela vai ser convidada para participar da vida dela, né? Uma hora vai ser acionada, e se for mais para frente, ela vai ter mais prejuízos e vai ter mais dificuldades. Então, nunca tragam esses eletrônicos para a mesa de refeições, nunca deixem as crianças comer com distrações, e não se preocupem com essa questão de comer a qualquer custo. Não precisa, não comeu agora, come depois, gente, né? Eu sei que é difícil, um filho que não come, tira o nosso eixo. Eu tenho lugar de fala, né? Agora que o pessoal fala assim, eu tenho lugar de fala de uma criança também que não come, que é difícil aceitar as refeições, fico chateado, né? Vou lá no pediatra, tem uma vitamina para essa criança, pelo amor de Deus, essa criança não come, né? Só come o que gosta, vive de estrogonofe e macarrão, mas está comendo, está passando fome, está crescendo. Então, não vou me estressar, não vou fazer comer a qualquer custo, dar um celular na mão para se distrair enquanto enfia a comida goela abaixo, tá? E na hora que precisar sair do celular, na hora que você precisar desligar, vai ter uma descarga emocional muito grande. Vai ficar irritado, demora um tempo para a criança saber o que ela tem que fazer, onde ela está. A gente é assim, a gente pega o celular para ver a hora, daqui a pouco a gente está ali, rodando. Não, eu preciso trabalhar. Aí você fala, opa, onde é que eu tô? O que eu estava fazendo? A gente adulto, que possui mais ferramentas, passa por isso, imaginem as crianças que estão aprendendo a desenvolver essas ferramentas, aprendendo a entender o que ela pode acionar nesses momentos de vocabulário, de atitudes, de fala, tá bom? Então, a gente se conecta com as crianças, não precisam de distrações e recursos eletrônicos, tá? Eu sempre vou falar sobre isso, sempre falo sobre isso. Eu sei que para algumas famílias, né, pelo menos me ajuda, só um pouquinho, é a realidade de vocês. Eu entendo super bem, eu sei, principalmente no tempo de pandemia, foi um recurso que ajudou muito, mas eu não posso deixar de falar que tem um preço muito caro isso, tá? A gente vai pagar muito caro por isso daí. A Luciana falou, a criança fica impaciente, fica acelerada, parece agitada, né? Ela demora para se situar, né? Onde é que ela está, o que ela precisa fazer, que às vezes as crianças, né, ficam esperando o que vão fazer para mim, o que vão trazer para mim, qual é o brinquedo que vão me oferecer. E, opa, vem cá, vem brincar, vem aqui ver, ó, tem tudo aqui, o que você quer fazer, vamos lá. Vem para a vida, vem, vamos ser ativos, a gente precisa viver, a gente precisa que nesse começo de vida as crianças entendam que essa rotina, essa dinâmica é prazerosa, que é legal, que é bacana, a primeira infância, tá? Que esse mundo é bom de viver, né? Que esse mundo é bacana para a gente viver. Deixa eu dar uma aceleradinha. Então, a gente não diz não para os nossos filhos com medo deles ficarem infelizes. A gente vive numa sociedade que espera a felicidade suprema, a felicidade
plena, né? Que a gente não pode ficar triste, né? É uma sociedade hedonista, que quer o prazer a qualquer custo. Eu preciso estar sempre bem, eu preciso estar sempre zen, eu sempre vou ver o lado positivo das coisas, eu vou estar sempre tudo ok. E não é assim que a gente vive, né? A nossa vida tem nuances, tem subidas, tem descidas, tem tristezas, tem alegrias, e isso é a essência de viver. A gente aprender a lidar com isso, ficar em momentos, né, momentos bons, momentos ruins. Nesses momentos ruins, a gente saber que a gente pode ter apoio. Nos momentos ruins, a gente pode saber com quem que a gente pode contar, sabe? Assim, traz muito desenvolvimento a gente como ser humano, né? Então, a gente não precisa achar que a vida das crianças, principalmente das crianças, é uma felicidade plena, porque não é. A infância é um momento em que tudo acontece pela primeira vez, né? As relações são pela primeira vez, a alimentação é a primeira vez. E agora, a gente, como adulto, tenta se colocar vocês as últimas vezes que vocês fizeram algo pela primeira vez. É muito difícil, tira da zona de um conforto, né? Algo que você não sabe o que vai vir, você não sabe como calcular, você não sabe como esperar. E é essa a vida das crianças. Todos os dias, eles estão fazendo algo pela primeira vez. Né? Então, é difícil lidar com esses sentimentos sem ter ferramentas. A gente precisa contorná-los para que eles consigam passar por isso de maneira tranquila. Aí eu trouxe essa frase desse pediatra, o Dr. José Martins Filho, né, do livro que eu estava lendo dele, que ele fala assim, ó, para a gente não esquecer, PPCC para colocar limite nas crianças, pertinência e persistência, coerência e constância, tá? Fazer sempre a mesma coisa, ter coerência no que faz, conseguir manter as nossas falas e condutas, né? Então, por exemplo, você vai criar uma nova rotina com o seu filho, você vai conseguir manter isso? Se você não vai conseguir manter, você nem começa, porque vai tirar dessa constância, né? Você vai conseguir manter, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Eu vou citar um exemplo de uma conversa que eu tive com uma família que ela falou, então eu vou sempre na brinquedoteca, eu vou fazer assim, eu vou sempre na brinquedoteca do prédio antes de ir para casa. Você vai conseguir manter isso? Não, tem dia que não vai dar. Então é melhor não, porque no dia que não der, vai ser aquele dia que vai ter o choro, aquele dia que vai se jogar no chão, né? Então a criança precisa prever o que vai acontecer com ela. Então, pertinência, persistência, coerência e constância, tá? Nesse ritmo, sendo seguro, a gente vai conseguindo oferecer para as crianças esses limites que elas precisam. E aí, fazendo a comparação, né, com a maneira como nós fomos educados, com a maneira que a gente busca fazer essa diferença para essa geração, tem um modelo da disciplina autoritária, né, que, né, se você jogar esse brinquedo, você vai apanhar, né? Então, você recebe um castigo, uma punição pela sua ação. Tem a disciplina permissiva, né, que joga, criança faz isso mesmo, né, deixa a criança jogar, deixa a criança fazer o que ela quiser, eles jogam comida mesmo, né, é só uma fase. Isso é uma atitude muito permissiva, porque a criança precisa da nossa pontuação do que pode e do que não pode, tá? E a disciplina positiva, a gente vai apontar para as crianças, mas de uma maneira muito respeitosa, né? Quando a gente não usa o brinquedo da maneira adequada, perde o privilégio de usar, né? Talvez não esse vocabulário perde o privilégio de usar. Olha, você não está brincando direito, então a gente vai guardar. Ou então, se quebrar, vai ficar sem, sabe assim? A gente aponta uma consequência daquela ação, não uma punição para a ação daquela criança. Se jogar brinquedo, vai ficar sem. Se quebrar, né? Não vai ter mais brinquedo, vai ficar sem. É uma consequência daquilo que ela está fazendo, tá? Na disciplina positiva. Não é autoritária, nem com ameaça, nem com castigo, tá? Que é os vestígios que a gente tem da educação mais para trás, tá bom? Aqui também tem outro exemplo. Você prefere ser tratado assim? Se você não arrumar seus brinquedos, vai ficar de castigo sem passeio, né? Então, você coloca uma condição para a criança. Ou assim, se você arrumar seus brinquedos, podemos passear. Ó, que estímulo, né? Vou arrumar tudo rapidinho porque eu quero ir passear, né? Então, vem aí, né? São poucas palavras, um jeito gentil de falar para a gente conduzir a fala das crianças. Para a gente medir, assim, as nossas palavras e as nossas frases, uma maneira muito fácil de nos ajudar na rotina, nos momentos em que não dá tempo da gente pensar muito, é pensar assim, eu falaria assim com um adulto? Se você não falar assim com um adulto, você não fala assim com uma criança. Você ameaça um adulto? O seu colega de trabalho, o seu companheiro, o seu vizinho. Se você não fala com um adulto dessa maneira, você não vai falar com uma criança dessa maneira, tá? De ameaça, de coação, tá? Então, você não coloca essa condição, né, pro seu companheiro, né, pro seu colega de trabalho, tá?
Aqui eu trouxe algumas tirinhas para vocês, eu gosto muito de trazer as reflexões da Mafalda, é uma personagem que eu gosto muito para ilustrar um pouco a conversa, né? Então, ela está conversando aqui, ó. Por que os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? É muito simples. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente vai entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado, né? Então, a criança está chegando agora, a gente já está aqui há mais tempo, né? Então, é difícil eles nos entenderem. A gente já está aqui há mais tempo, é no meio do filme. E tem outra aqui também, para a gente pensar na perspectiva das crianças, né? Aqui está a Mafalda assistindo, ouvindo, né, os noticiários aqui, e a mãe dela fala, Mafalda, você pegou meus cremes? Aí ela fala, só os de beleza, né? Então, ela está querendo embelezar esse mundo, né? Trazer mais beleza para esse mundo, é a perspectiva da criança. Muitas vezes, né, as artes, as aprontações deles para resolver alguma coisa dentro da perspectiva deles, que não é a nossa, né? Está muito longe da nossa. Tá? Aqui é para agradecer vocês por estar aqui, pela conversa, pela troca. Eu espero, né, que tenha valido a pena, que eu possa ter colaborado. Não é uma receita pronta, é um exercício de reflexão e de melhora a cada dia. Quando a gente tem o papel de mãe, de pai, a gente procura se melhorar para poder ajudar essas crianças que estão chegando, tá? Que a gente possa ter melhorado um pouquinho hoje. Eu fico à disposição para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma dúvida, eu vou parar a apresentação aqui agora para a gente esclarecer algumas dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui se tinha alguma coisa que eu queria falar que eu deixei passando despercebido. A questão do choro, né, que a gente se incomoda tanto com o choro da criança. Mas era isso mesmo, acho que eu coloquei aqui tudo que a gente precisa, né? Então, fica aqui, então, a nossa conversa. Obrigada a vocês por estarem aqui hoje, por ouvir um pouquinho. É uma necessidade que a gente tem de poder falar com todo mundo, de poder colocar essas questões, de entender que uma educação respeitosa e positiva não é a criança fazer o que ela quiser, ela precisa do limite, ela precisa entender como que é esse mundo em que ela está chegando, tá bom? Agradeço muito vocês. Vocês não querem mostrar a carinha aqui para a gente tirar uma foto? Vocês estão tudo escondidinho. Ah, Iracema, chegou convidada, né, Iracema? Seja bem-vinda, espero que tenha colaborado, viu? Ah, as carinhas estão aparecendo! Mi, você faz a foto aí, Mi? Ah, obrigada, tem bastante gente aqui que eu ainda não conheço. Ah, obrigada, viu, Rê? Eu gosto muito de conversar. E a gente tem, e assim, ó, deixa eu, eu vou ter uma fala que a Paula está aparecendo aqui. A gente precisa levar as coisas com mais leveza, né? E entender que nem tudo que acontece depende da nossa ação, né? As crianças estão aprendendo a estar nesse mundo. Então, o comportamento delas não tem a ver com afronta, com desafio, né? Elas estão lidando ali, então a gente vai ajudá-las e contorná-las. Elas sabendo por onde tem que percorrer, elas vão ficando mais seguras, tá bom? Vamos ser leves, vamos ser muito leves. E não busquem a perfeição, tá? Não busquem perfeição, isso não existe. A gente é humano, a gente é feito de imperfeições. Nessas imperfeições, né, eu comentei com vocês que é legal a gente poder se distanciar às vezes para se olhar, porque é aí que a gente vai achar onde a gente pode se melhorar, né? Essas imperfeições, o movimento da escola, né, de melhoria, de todo o trabalho de estudos, acontece com as imperfeições, né? Não pensem que a gente faz um trabalho maravilhoso o tempo todo, que a gente não erra, que a gente não falha, que a gente, né, não busca. É uma busca incessante de melhorias, né? Tem algumas meninas da equipe aqui, de melhoria, de reajuste, de falas, de melhorar, de tirar vícios, né? A gente desconstrói algumas coisas para poder construir outras. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Alguém quer falar alguma coisa? Um pouquinho, só mais. Só tinha uma colher, tá? Tá bom. De alguém que comer, tá na hora da refeição de alguém.
Então tá bom, acho que a gente pode encerrar aqui. Agradeço muito a participação de vocês, tá bom? Se quiserem continuar um pouco da conversa, podem, né, chamar a gente no WhatsApp, no Instagram, na agenda da escola e nos canais, e-mail, né? Todo mundo que está aqui, de alguma maneira, recebeu o link por algum veículo, né? Então, dá para a gente continuar a conversa e se ajudando, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Uma boa noite para vocês. Um beijo. Boa noite, gente. Agora eu vou alimentar as minhas crianças aqui. Tchau, boa noite, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Legal. Tá, toma.